A paz do Senhor a todos. E no vídeo anterior nós estávamos no livro de Segundas de Reis e neste vídeo também nós estaremos no mesmo livro, né? Segundas de Reis. E hoje nós vamos ter uma história muito interessante que aconteceu neste mesmo livro que acabei de mencionar. E antes mesmo de ir para lá, dizer que eu sou irmão Lido, agradeço a todos aqueles que estão inscritos no meu canal, aqueles que assistem e os meus vídeos e visitam o meu canal. Obrigado, obrigado, porque tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. O machado emprestado. O machado emprestado é o tema deste vídeo, da mensagem que eu trago o dia de hoje. E se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar aí, né, para ter mais acompanhar bem a história, né? Então, essa história está no livro de Segundas de Reis, capítulo 6, nos versículos 1 aos versículos de número 7. Quando nós fazemos um empréstimo, emprestamos alguma coisa, nós temos na consciência que o produto não é nosso. Nós temos que guardar bem para entregar ao proprietário. E se nós entregamos ao proprietário o produto já estragado, nós não seremos bem vistos e provavelmente da próxima vez que formos pedir alguma coisa, não seremos bem atendidos, porque nós não sabemos cuidar bem das coisas que não são nossas. As pessoas responsáveis sabem cuidar mais das coisas que não lhes pertencem do que das suas próprias coisas. E nessa história, nós encontramos aqui o profeta Eliseu com os seus homens. E estes homens perceberam que o lugar onde ele estava morando era pequeno. E eles disseram para o profeta Eliseu: olha, o lugar em que nós estamos é pequeno. Por que não vamos para aquele lugar lá e cortarmos algumas madeiras e construirmos uma casa, né, num lugar maior, uma casa para todos nós, para cada um de nós? Aí o Eliseu disse: ideia boa, podem ir. Foi assim que ele disse: podem ir. Mas algo interessante que eu notei aqui é que um dos servos disse para Eliseu: por que não vai conosco? Por que não vai conosco? Deixa que eu ler mesmo aqui na Bíblia como está escrito. E disse um dos servos, no versículo de número 3, serve-te de ires com os teus servos. E disse Eliseu: eu irei. Então um dos servos pediu para que Eliseu fosse com eles. Mas o Eliseu disse para que eles pudessem ir. Mas um dos servos disse: não, nós não podemos ir, só tens que vir conosco. Assim aconteceu. Eliseu foi com os seus servos. E naquele processo de corta madeira, porque quando se faz um trabalho, sempre usa-se um instrumento, seja a katana, a faca, o carro, dependendo do trabalho que está sendo feito. Usamos muitos instrumentos. E este trabalho de cortar madeiras podia-se usar muitos outros instrumentos. Então, enquanto um cortava a madeira, cortava a árvore, os paus, o machado caiu. E o machado caiu na água. E a história diz que ele gritou, clamou, disse: o machado, oh meu Senhor, o machado era emprestado. Ele gritou como alguém que está desesperado, alguém que está em apuros. Oh Senhor, o machado era emprestado. Aí o Senhor aproximou-se e a pergunta que o Eliseu faz para o homem foi assim: onde é que caiu o machado? Onde foi que caiu o machado? E dentro da história nós percebemos que este jovem vai mostrar o lugar em que o machado havia caído. Aí a história diz que Eliseu cortou um pedacinho de pau e lançou naquele mesmo lugar em que o homem havia mostrado. E o machado flutuou. E ele esticou a mão e pegou o machado. Pegou o ferro do machado. Aí nós vemos Deus a confundir a física, um ferro flutuar. Um ferro flutuar. Então, o que eu quero aqui trazer nessa história, o que eu quero ensinar aqui, é que este machado que é emprestado em nossa vida, não pertence a nós, ela é emprestada. E quando ela perde, nós perdemos ela, nós paramos de trabalhar, nós paramos de cumprir a missão. Este servo perdeu o machado, se não clamasse por ajuda, ele poderia ficar muito tempo sem trabalhar, porque não tinha instrumento nas suas mãos. Mas ele clamou, disse: oh meu Senhor,
Primeiro, perdi o machado. Não posso trabalhar sem o machado. E o machado não pertencia a mim, era emprestado. E tudo que é emprestado deve ser bem cuidado, porque não pertence a nós. Esta vida que eu tenho, esta vida que você tem, ela é emprestada. Um dia nós teremos que entregar ao proprietário. E como é que nós vamos entregar a ela? Você está cuidando desse machado que não pertence a você? Nós temos que cuidar bem dela, porque um dia nós teremos que dar ao proprietário. Uma das coisas que eu vi aqui era os servos não permitiram ir à missão seu líder. E hoje eu tenho observado muitas pessoas que acham que podem cumprir a missão do ID sem Jesus lá dentro, sem o Espírito Santo dentro disso. Você não pode cumprir o ID de uma forma boa, satisfatória a Deus, sem que o Espírito de Deus esteja no meio de toda essa situação. Todo o trabalho que é feito na ausência do Espírito de Deus, todo o cumprimento do ID que é feito na ausência do Espírito Santo, não tem frutos dignos, não tem frutos bons. Sempre precisamos do líder, precisamos daquele que vai nos direcionar. Caso o machado caia, caso o machado se perca, ele está lá para nos ajudar. O orgulho é um pecado que está a se instalar na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos que perdem o machado e não conseguem perceber que perderam e gritar, dizer o machado era emprestado e clamar por ajuda. Ao invés disso, ficam no seu canto e dizem, sou forte, eu sou forte. Ninguém é forte nesta caminhada. Se o machado perder, você precisa clamar por ajuda. E clama por ajuda aquele que está com o líder, aquele que está acompanhado pelo seu líder. E não é a queda do machado, a perca do machado, tem vários fatores. Esses fatores que nos fazem nos esquecer que estamos numa missão e que esse machado é mesmo emprestado, não pertence a nós. Se você estiver a trabalhar com esse machado, não sai da sua cabeça que esse machado é emprestado. Então a pergunta que eu vou deixar aqui hoje é: como é que você está cuidando deste machado que é emprestado? E se você perdeu, o que você está fazendo para poder obter esse machado? Porque eu sei que ninguém aqui na terra tem poder de fazer o machado flutuar. Somente aquele que era, aquele que é, aquele que vem.